No começo de setembro, 2 ex-presidentes sul-americanos foram excluídos das eleições de seus países: o Evo Morales, na Bolívia, e o Rafael Correa, no Equador. Os dois casos são cheios de semelhanças. Além de serem políticos de esquerda, eles estão atualmente fora dos seus próprios países e tinham boas chances de serem eleitos novamente. O Evo está refugiado na Argentina desde o golpe que sofreu em 2019. Pretendia tentar uma vaga no Senado nas eleições do próximo dia 18 de outubro. Já o Correa está exilado na Bélgica desde 2017. E queria tentar concorrer como vice-presidente nas eleições que estão marcadas para fevereiro do ano que vem. Os dois afirmam ser vítimas de uma perseguição judicial e usam uma palavra que talvez você já tenha ouvido falar por aqui: o lawfare, um termo que usa as palavras em inglês para lei e guerra e é usado para se referir àqueles casos em que os recursos da justiça estariam sendo usados de forma parcial para perseguir politicamente. No Brasil, esse termo é usado com frequência para se referir à Operação Lava Jato e ao impedimento de Lula de participar nas eleições de 2018. E é sobre isso que o Giro Latino vai falar hoje. No Equador, o Rafael Correa é uma herança da chamada Onda Rosa da América Latina, aquela época em que os países da região foram governados por muitas figuras de esquerda. Ele foi eleito pela primeira vez em 2006 e passou 10 anos no poder, um período em que ele reduziu drasticamente a pobreza do país, de 38% para 25% da população, o que rendeu uma sólida base eleitoral. Apesar das acusações da oposição de que nesse período ele teria centralizado o poder em si mesmo e que intimidava adversários políticos e a imprensa. No caso do Correa, o impasse que existe hoje envolve um antigo aliado dele, que hoje é o presidente do país, o Lenín Moreno. O Moreno, inclusive, foi vice-presidente do Correa. Em 2017, ele aproveitou a popularidade do padrinho político e foi eleito como candidato governista. Mas essa amizade terminou naquele ano mesmo. Depois que um outro ex-vice do Correa foi condenado por receber propinas da Odebrecht, o Moreno passou a denunciar todos os políticos ligados ao governo anterior, entre eles o próprio Rafael Correa, que também acabou condenado a 8 anos de prisão por suborno, uma sentença que agora, em setembro, foi confirmada em última instância. Além de se dizer perseguido político, o Correa chama o Lenín Moreno de traidor. E pelo Twitter, o Rafael Correa criticou essa decisão da justiça, dizendo que a sentença deste mês de setembro foi confirmada em tempo recorde, citando uma frase que diz: "O último grau de perversidade é fazer a lei servir à injustiça." O judiciário levou 5 meses entre condenar o Correa e ratificar a condenação. Tudo isso enquanto a chapa dele liderava as intenções de voto. Na Bolívia, o Evo está convivendo com acusações de todos os tipos desde o golpe do ano passado. É bom a gente recapitular. O Evo era o presidente e tentou concorrer a um 4º mandato consecutivo, algo que foi polêmico na época, porque ele tinha proposto isso num referendo e foi derrotado. Mas o Supremo da Bolívia permitiu que o Evo tentasse uma nova candidatura. E nessas eleições do ano passado, ele venceu com facilidade. Mas logo começaram a surgir acusações de fraude, que nunca foram comprovadas, mas serviram de pretexto para o motim de policiais e militares que acabou derrubando o governo e levou a Jeanine Áñez ao poder. Depois disso, uma onda de violência e perseguição tomou conta da Bolívia, e o próprio ex-presidente acabou saindo do país. No exílio, Evo Morales agora convive com denúncias de todos os tipos, e quando o governo da Jeanine Áñez adiou as eleições deste ano, os apoiadores do Evo bloquearam as estradas em protesto. Então o governo acusou todos eles de sedição e terrorismo, e o Evo, como mandante, também estava envolvido nisso. Mas a denúncia mais pesada contra o Evo no último ano é de estupro de menores de idade. O caso está sendo investigado pela justiça, mas a acusação é de que o Evo teria abusado sexualmente de pelo menos 2 jovens. Uma delas, inclusive, teria engravidado e dado à luz aos 16 anos. Na Bolívia, a idade mínima de consentimento são 18 anos. Segundo o partido do Evo, o MAS, que significa Movimento ao Socialismo, o governo estaria inventando essas acusações para tentar reverter o apoio popular. Isso porque, apesar de tudo, apesar de todas essas denúncias, o MAS ainda vinha liderando as pesquisas. Ninguém sabe se a direita vai aceitar a derrota caso ela aconteça mesmo no próximo dia 18 de outubro. O curioso é que, como essas acusações contra o Evo não tramitaram na justiça, oficialmente nenhuma delas foi responsável por impedir ele de concorrer. O ex-presidente não vai poder tentar virar senador por um motivo muito mais prosaico. A Justiça Eleitoral diz que, como ele saiu do país, o Evo não cumpre mais um dos requisitos mais básicos para ser candidato: ter morado na Bolívia nos últimos 2 anos. A Argentina também vive sua própria polêmica envolvendo decisões judiciais, mas lá é num sentido diferente. É a centro-esquerda que está no poder e agora é acusada de tentar se proteger da justiça modificando a forma como ela funciona. No fim de julho, o presidente Alberto Fernandes anunciou um projeto de reforma do judiciário e, entre outras coisas, pretende aumentar o número de juízes e de integrantes da Suprema Corte. Diz que isso vai unificar tribunais e modernizar os processos. Vale a gente lembrar que aumentar o número de juízes do Supremo
É algo que já foi proposto pelo Bolsonaro no Brasil e pelo Trump nos Estados Unidos, e os dois foram muito criticados por causa disso. Nas palavras do presidente da Argentina, essas mudanças querem colocar um ponto final numa justiça usada para resolver questões políticas e eliminar adversários das eleições. Ou seja, seria uma forma de combater o lawfare. Não é assim que a oposição enxerga esse projeto. Eles acusam o governo atual de articular um sistema que protege a Cristina Kirchner, a ex-presidente que hoje é vice do Alberto Fernandes. Durante o governo do Maurício Macri, a Cristina foi alvo de pelo menos 7 processos de corrupção, uma novela judicial que acabou sendo personificada pela figura do juiz Cláudio Bonadil. Ele chegou inclusive a ser rotulado como Sérgio Moro argentino, por algo que os governistas classificam como uma perseguição política ao kirchnerismo. O Bonadil morreu no início deste ano, vítima de um câncer, algo que para os opositores diminui ainda mais as chances de condenação da Cristina. O projeto de reforma, que é alvo de muitos protestos, precisa ser aprovado na Câmara antes de voltar para o presidente sancionar. Mas enquanto isso não acontece, o país segue sem consenso. O que acontece na Argentina é visto por muitos como uma resposta às pressões do judiciário sobre a política, que vem se repetindo na América do Sul. De certa forma, o que o Rafael Correa e o Evo Morales queriam se candidatando de novo não é tão diferente do que o Lula tentou quando quase virou ministro no Brasil, e do que a Cristina Kirchner de fato conseguiu na Argentina. Foro privilegiado para bater de frente com o judiciário. Para os políticos que perderam a imunidade, um mesmo filme tem se repetido: investigações e impossibilidade de se eleger. Tudo isso com a balança da justiça normalmente parecendo mais pesada contra a esquerda.